que você está colocando. Eu lancei um livro em 2019, eu faço uma reflexão acerca da ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI, e o segundo vetor que eu uso, o primeiro é, obviamente, o antipetismo, né, naquela ocasião. O segundo é o que eu chamo de elitismo histórico, Jean, e tem absolutamente tudo a ver com o que você está dizendo, na minha opinião, porque essas narrativas, elas têm tanta aderência junto à população brasileira, porque elas vêm sendo construídas ao longo dos últimos 500 anos. Então, por isso que é muito mais fácil imputar qualquer tipo de crime ou atacar a reputação de alguém como Lula, ou de alguém que é gay, ou de uma mulher negra, do que de um empresário branco, hétero, que burla a licitação pública e superfatura os contratos, por exemplo. Esse cara, ele não tem o estereótipo histórico do que é ser bandido na sociedade brasileira. Agora, num livro que chama Toward the New Legal Common Sense, o Vitor vai até dar risada porque eu sempre cito esse trabalho, do Boaventura de Souza Santos, o sociólogo português, ele dá conta, Jean, do seguinte: esses ataques e projetos sociopolíticos como o trumpismo e como o bolsonarismo, eles vão catalisar ao longo das próximas décadas e possivelmente até o fim desse século, o que o Boaventura chama de forças contra-hegemônicas. Não por acaso a gente viu agora, nas últimas eleições municipais de 20, a Erika Hilton, por exemplo, ser a mulher mais votada do Brasil. Não é a mulher trans mais votada do Brasil, é a mulher mais votada do Brasil. Isso há 10 anos seria absolutamente impensável no Brasil. Há 30 anos, então, isso seria absolutamente impossível. Então, existem indícios práticos de que a coisa está caminhando nessa direção. As forças progressistas brasileiras vão ganhar fôlego com esses ataques bolsonaristas. A minha pergunta, pontualmente para ti nessa ocasião, é: como é que você vê esse cenário para 2022 se organizando, e como é que você vê a possibilidade da esquerda conseguir achar um discurso uníssono no sentido de formar uma única chapa para combater o bolsonarismo? E também uma pergunta complementar que tem a ver com isso seria: você pensa em voltar para o Brasil para assumir essa luta uma vez que isso se configure? Bom, são muitas perguntas e... Desculpa. São muitas perguntas em uma. Eu vou tentar responder todas, né? Mas curioso você falar do Boaventura de Souza Santos. Quando usaram a Lei de Segurança contra Felipe Neto, e foi um delegado na casa dele... Sig, você quer ficar quieto, deixar papai responder? Quando foram buscar, o delegado foi à casa de Felipe Neto e usaram a força de segurança contra ele, por ele ter usado o termo genocida, imediatamente eu sentei e fiz um desenho do Bolsonaro, que é uma mistura dele com a figura do Hitler, assim, uma mistura dos dois. Eu fiz rápido com os rotuladores, postei e com a palavra repetida muitas vezes, né? Genocida, genocida. Na verdade, era o Hitler e não era ele, não era como é próprio das artes pegarem essa policeria. Bom, e aí esse desenho viralizou de uma maneira inesperada. Bom, no dia seguinte já circulava uma fake news dizendo que eu tinha sido expulso de Portugal, dizendo que eu tinha sido, 2 dias antes, expulso de Portugal, de Coimbra, que era uma mentira. E, na verdade, qual era a verdadeira história que rolou em 2019? É que Boaventura de Souza Santos me convidou para uma conferência na Universidade de Coimbra. Nós fomos, na mesa estávamos nós dois. Apesar de toda a segurança que o governo de Portugal, e o governo de Portugal foi super rigoroso com a segurança, porque eu tinha acabado de sair do Brasil sob as ameaças, havia notícias no mundo inteiro de que eu tinha deixado o país sob as ameaças. O governo português foi muito cuidadoso. Ainda assim, um bolsonarista entrou no auditório e ele estava no... Cara, essa cena é surreal, porque ele estava era um anfiteatro, como se fosse um anfiteatro, então a plateia é uma plateia que sobe assim, né? O palco fica embaixo. E aí, enquanto eu estava no meio da minha fala, 20 minutos da minha fala, eu vi alguém na última fila se levantar
com uma bolsa. E enquanto eu falava e olhava esse cara, tudo parecia em câmera lenta na minha cabeça, mas tudo foi muito rápido. Esse cara desceu 2 degraus, meteu a mão na bolsa, e aí eu pensei, tudo muito rápido, assim, pronto, chegou o meu fim, hoje vai ser o meu dia. Eu achei que era um atentado e o cara ia sacar uma arma. Só que aí ele meteu a mão na bolsa e ele sacou um objeto que não deu para ver e ele jogou contra a gente. E aí, cara, parece coisa de filme, assim. O segurança que estava me acompanhando, que é um segurança que acompanhou os grandes chefes de Estado do Oriente Médio, outros chefes de Estado que tiveram em Portugal, ou seja, eu não era chefe de Estado, eu era só um ex-deputado e um intelectual saindo do país por causa da violência, mas eles decidiram botar essa proteção. Esse cara, também tudo em câmera lenta assim, na minha cabeça, mas tudo numa velocidade impressionante. Ele correu e se colocou na frente, e segurou o objeto, que era um ovo. Era um ovo. O cara pegou na mão o ovo, assim, uma coisa impressionante. Assim. E aí foi tudo muito... E o Boaventura de Sousa Santos, claro, ele nunca tinha vivido isso. Ninguém nunca tinha vivido isso. Porque, assim como foi um ovo, poderia ter sido um tiro mesmo. Entendeu? Poderia ter sido... E aí, quando esse cara fez isso, pronto, a plateia foi em cima dele, a polícia prendeu esse cara, e o governo português reforçou a segurança, e aí eu fiz, depois dessa conferência em Coimbra, eu fiz uma outra conferência em Lisboa, num outro espaço, que foi super lotado. Então, como tinha tanta gente para participar, os organizadores botaram os microfones, botaram as caixas de som para fora da rua, né? Então, tinha muita gente que não pôde entrar, uma fila enorme. E aí foi uma das coisas mais lindas, um dos momentos mais lindos que eu vivi. Quando eu desci, terminei a conferência, que eu desci com a segurança toda em volta de mim, aquela coisa, aquele aparato e tal, e eu, ainda assustado com o que tinha se passado, quando eu saí na rua, a rua inteira levantou com cravos vermelhos na mão. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi, né? As pessoas estavam com cravos vermelhos, uma referência à Revolução dos Cravos, à luta antifascista. Então, essa é a verdade. Eles pegaram essa história e disseram que eu tinha sido expulso de Portugal, e essa coisa foi recente. Bom, sobre a frente de esquerda... Bom, você me perguntou outra coisa antes que eu não lembro agora. Eu acho que essa tua resposta já abrange que, de fato, esses ataques, eles catalisam essas forças contra-hegemônicas que figuras como você, como Marielle, como Érica Hilton, essas pessoas, de fato, representam isso. Sim, é isso que eu ia falar da contra-hegemonia. E o Boaventura tem razão em falar dessas forças contra-hegemônicas, ou aquilo que o Humberto Eco chamou de fascismo eterno, né? No ensaio dele, que na verdade é uma conferência que ele deu nos Estados Unidos, na universidade nos Estados Unidos, que acabou virando um livrinho que é bem profundo, que ele faz um diagnóstico muito preciso, e o título é Fascismo Eterno. Ou seja, nós sempre vamos lidar com essa força reacionária, e que muitas vezes, mais que reacionária, infecta toda a opinião pública, todo o sistema político, toda a esfera pública. A gente vai ter que lidar com ela. E ela está sempre contrária ao progresso do mundo, às transformações do mundo. Então, só para a gente conectar uma coisa com a outra, quando Dilma se elegeu, a primeira mulher foi eleita presidenta da República, o primeiro gay assumido e ligado ao movimento LGBT chega ao Congresso Nacional, que era eu, né? Então, era um avanço. Depois dos anos petistas, eram os resultados dos anos lulista, do progresso, da inclusão, daquele movimento de inclusão, da ampliação da cidadania. Nós representávamos isso, né? Eu e a Dilma. E aí, a minha chegada no parlamento, a maneira como eu conduzi, a maneira interseccional que eu conduzi o mandato, o fato de eu não ter ficado restrito à agenda LGBT, ter feito um modelo de mandato muito novo, né, assim, que ampliava a transparência, a conexão com os setores da sociedade civil, o fato de eu ser uma figura que gravitava entre as classes, da classe A, classe C, e aí o exemplo disso é que eu dei uma entrevista, por exemplo, a Marília Gabriela, no programa dela, que era na GNT, voltado para a classe A, e depois eu dei uma entrevista no programa dela no SBT, que era voltado para a classe C, né? Eu falava com o Mário Sérgio Conte, da Globo News, e falava com, sei lá, o Ratinho. Eu era uma figura ampla, e isso era um avanço. Então,
Em 2014, eu fui reeleito com 145 mil votos da campanha mais barata que já houve para um deputado federal. Né? Um deputado ser tão votado, ser o 7º mais votado da bancada do Rio, com uma campanha que custou pouco mais de R$70 mil. Então, eu virei um exemplo ameaçador. Então, essas forças contra-hegemônicas, essas forças reacionárias contra o progresso do mundo, elas se mobilizaram contra mim e se mobilizaram com muito mais força em 2016, por causa do golpe. Bom, e aí o que acontece é que nesse jogo de recuo e avanço veio com toda a força as candidaturas LGBTs. Com o assassinato de Marielle vieram as candidaturas negras, o número de mulheres negras parlamentares cresceu, ou seja, lamentavelmente, esse movimento, essas forças se movem contra nós, contra o avanço do mundo, mas a gente se move novamente, né? E foi assim que a gente aboliu a escravidão, ainda que haja resquícios aqui e ali, né? De trabalho análogo à escravidão, mas a gente aboliu a escravidão. Eu acho que é assim que a gente vai, no futuro, abolir a prisão, né? Sobretudo no caso de crimes contra a propriedade. Vamos pensar em penas alternativas, em outras formas que não a prisão, né? Eu estou falando aqui do crime contra a propriedade. Ou seja, a gente vai transformar o mundo. Eu, hoje, não pretendo ser candidato a nada, né? O futuro pertence a Deus, dizia meu pai, o futuro a Deus pertence. Volta ao Brasil? Voltar ao Brasil eu quero, porque